porque o nosso povo merece o melhor. Lamentavelmente, nem sempre a gente teve o governo que se preocupasse com o conjunto da população. Muitas vezes você recebe voto da maioria e governa para a minoria. Muitas vezes você pede voto para os pobres e depois você esquece dos pobres. E eu só tenho uma missão nesse país, é provar que ninguém gosta de ser pobre. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer comer mal, ninguém quer se vestir mal, ninguém quer morar mal e ninguém quer ter uma saúde de péssima qualidade. Por isso eu quero dizer que vocês que trabalham na saúde merecem toda a bênção de Deus e o nosso respeito, porque sem vocês nós não seríamos muita coisa nesse país. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu não vou ler nem minha nominata, porque tem muita gente. Eu queria dizer para vocês o meu compromisso com vocês. Eu não conhecia o Lúcio Alcântara quando nós fomos na Coreia e trouxemos para o estado do Ceará a primeira siderúrgica. Eu não conhecia o Lúcio Alcântara, que era governador do estado, que tinha derrotado o nosso Zé Ayrton, porque o Zé Ayrton quase ganha as eleições. Eu não conheci o Lúcio quando eu vim aqui assumir o compromisso de a gente ia fazer a Transnordestina para fazer melhorar o transporte de carga nesse país. E a Transnordestina tinha sido um pedido do Miguel Arraes, quando na campanha de 89 eu fui, no crato com o Arraes, até o palanque afundou, o Arraes caiu, eu caí, e no avião o Arraes falou para mim: Lula, se você ganhar, recupera a Transnordestina. E eu assumi esse compromisso com a minha consciência e com a Arraes e comecei a fazer a Transnordestina. Lamentavelmente, eu saí do governo e a Transnordestina não foi acabada. E eu quero aqui na frente de vocês dizer para vocês: eu vou terminar a Transnordestina antes de terminar o meu mandato em 2026. Da mesma forma, companheiro Eumano, eu quero dizer para você e para o povo do Ceará, eu estou cansado. A transposição do São Francisco já era para terminar, mas depois que a gente sai do governo, algumas pessoas que deram o golpe não fizeram o que tinha que fazer. E eu quero assumir um compromisso com você, que nós vamos terminar o Cinturão das Águas antes de terminar o meu governo, para que o povo cearense nunca mais tenha problema de abastecimento de água, sobretudo na capital. E quero dizer para vocês algumas coisas mais. Eu, quando vejo as pessoas falando das coisas que nós estamos fazendo, eu lembro que no mandato passado, eu estava no avião com um companheiro, e esse companheiro começou a falar um monte de coisa. Ele começou a falar um monte de políticas públicas, começou a falar um monte de coisa boa que estava acontecendo, e eu fiquei pensando: que país é esse que esse cara está falando? País que tem programa Luz para Todo, país que tem programa da cisterna, país que tem farmácia popular, país que tem, um monte de políticas públicas, que tem UNE, que tem ProUni, que tem Reúne, que tem FIES. Eu fiquei pensando que tem Instituto Federal, eu fiquei pensando: que país é esse que esse cara está falando? Aí eu lembrei que esse país era o Brasil. Eu lembrei que era o nosso governo que estava fazendo as coisas acontecer nesse país. E eu queria, companheiro Camilo, companheiro Eumano, companheiro Evandro, companheiros deputados, senadores e senadoras e deputadas, queria dizer para vocês uma coisa. Nós estamos apenas no 2º ano do meu mandato. Nós estamos começando o 3º ano agora. E vocês sabem o trabalho que nós tivemos para que a gente pudesse limpar a área, fazer a reforma, amontoar as coisas que estavam espalhadas por esse país, recuperar ministério como o da Cultura, como o Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Ministério Indígena, ou seja, fazer Ministério do Trabalho, que não existia mais. A gente teve que recuperar tudo, porque tudo estava destruído. Só para vocês terem ideia, o IBAMA, em 2023, tinha 700 funcionários a menos do que eu tinha em 2010, 15 anos depois. E nós tivemos um trabalho imenso para reconstruir. O Camilo sabe o que ele passou no Ministério da Educação,
O Rui Costa sabe o que ele passou no Ministério da Casa Civil. Esse moço sabe o que ele passou no Ministério da Integração. Era um trabalho de reconstruir, de contratar gente, de fazer concurso, de desmontar a PUCA que estava montada para nós. E nós chegamos em 2023. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Se preparem, porque o Brasil que nós vamos entregar será um Brasil melhor do que o Brasil que eu entreguei em 2010. Se preparem. Porque se vocês forem analisar o que está acontecendo nesse país, a quantidade de coisa que nós preparamos, a quantidade de entrega que nós vamos fazer este ano, eu digo sempre que é uma colheita. A gente preparou a terra, a gente colocou adubo, a gente jogou a semente, e esse ano é o ano da colheita. E nós já estamos colhendo. E nós começamos com a mais importante política de crédito que já foi feita nesse país. Nós estamos fazendo uma política de crédito que vai atingir mais de 43 milhões de trabalhadores CLT, e que essas pessoas vão tomar crédito mais barato, e se tiver uma dívida com juro mais caro, ele pode mudar de banco para pegar o juro mais barato. Por que nós estamos fazendo isso? Da mesma forma que nós estamos fazendo, mandamos projeto de lei para o Congresso de que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Por que nós estamos fazendo isso? Porque eu não sou economista, mas eu tenho uma tese na economia. E a minha tese é simples. Qualquer pessoa pode entender a minha tese. Eu quero dizer para vocês que se pouca gente tiver muito dinheiro, o Brasil vai continuar pobre, as pessoas vão continuar passando fome, as pessoas vão continuar sem emprego, as pessoas vão tendo qualidade de educação pior. Agora, ao contrário, se todo mundo tiver um pouco, o Brasil vai ser muito melhor, porque o dinheiro tem que circular na mão de toda a sociedade. O dinheiro tem que circular. E eu digo sempre, se eu tivesse R$300.000 e eu chamasse aqui a Tânia e desse para a Tânia, não, 300 não, 300 é muito, R$200.000. Eu chamasse a Tânia aqui e falasse: Tânia, tem R$200.000 na sua mão. O que a Tânia ia fazer? Ela ia correr para o primeiro banco, Paulo, acho que ela ia no BNB, ia no banco do Paulo Câmara, iria colocar os R$200.000 numa conta dela, tendo lucro só para ela. E todo mundo continuaria chupando o dedo. Ao contrário, se eu pegasse esses R$200.000 e ao invés de dar para a Tânia, eu desse R$1.000 para cada um de vocês, esse dinheiro ia gerar comércio, ia gerar consumo, ia gerar mais emprego, ia gerar mais salário, ia gerar distribuição de renda. É essa a coisa que nós estamos fazendo, que chama esse milagre nesse país. É por isso que os especialistas imaginavam que o Brasil fosse crescer só 0,8% em 2023 e o país cresceu 3,2%. É por isso que os especialistas encontravam que o Brasil ia crescer só 1,5% em 2024 e o Brasil cresceu 3,4%. É por isso que os especialistas dizem que o Brasil não vai crescer muito em 2025 e eu quero aqui fazer um desafio teórico. O Brasil vai crescer outra vez acima de 3% nesse país. É o país que mais tem crescido no mundo praticamente. Tem um ou dois países que crescem mais do que nós. E vai continuar crescendo, porque o salário mínimo vai continuar crescendo acima da inflação, porque os acordos salariais vão ser feitos acima da inflação, e porque a gente vai ter crédito para que as pessoas possam tomar dinheiro emprestado, pagar um juro mais barato e fazer os investimentos que quiserem. Vai melhorar e vai crescer mais, porque a gente vai fazer muito crédito para o pequeno e médio empreendedor, para a companheira que quer ser empreendedora, para o companheiro que quer ser empreendedor, para aquele que quer trabalhar por conta própria e quer arriscar a vida, vai ter crédito para ele provar se ele tem competência ou não, porque esse país não tem dono. O dono desse país é o povo brasileiro. E quanto melhor tiver o povo, melhor estará o país. Quando eu venho inaugurar um hospital desse, eu começo a pensar, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Porque não é só esse hospital. É porque muita coisa deixou de acontecer nesse país. Não se comprava mais ambulância, não se comprava mais ouro para colocar para os estudantes e para a escola.
Ou seja, não se tinha mais farmácia popular. Ou seja, era um país abandonado com um governo que só sabia mentir, mentir, mentir e liberar CAC para as pessoas aprenderem a atirar, porque eles entendiam que o que ia resolver o problema era a pessoa ter arma na mão. E eu sou daqueles que acham, ao invés de arma, nós temos que ter livro. Ao invés de delegacia, nós temos que ter escola, porque nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o Estado sozinho, é o Estado, é o município e é o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de Estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua, assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. É esse país que a gente vai construir. E é por isso que eu votei a ser presidente da República. É por isso que eu votei, porque eu acredito nas coisas que eu falo e acredito olhando na cara de vocês. A gente tem condições de fazer esse país. Um Estado que consegue fazer um hospital dessa qualidade e um SUS que pode ajudar a fazer um hospital desse funcionar, não deve nada a ninguém, porque o SUS era muito desacreditado. A imprensa falava muito mal do SUS. E aí veio a Covid, e quem salvou esse país foi exatamente o SUS, que era desacreditado, com funcionários, médicos, enfermeiras, motoristas, pessoas da limpeza, correndo risco de vida, para salvar as pessoas que não tiveram oportunidade. E por conta de um presidente covarde, por conta de um presidente negacionista, por conta de um presidente mentiroso, 700 mil pessoas morreram nesse país, tomando um remédio que não servia para nada, quando, na verdade, eles negaram, inclusive, a ciência. Eu votei para dizer que a verdade vai vencer a mentira. Eu votei para dizer que esse povo readquiriu o direito de andar de cabeça erguida. Eu votei para dizer que esse povo vai voltar a ter escola. É por isso que nesse estado aqui, a gente vai ter 39 institutos federais, mais 6 depois dos 33 que nós temos. Porque não há outra possibilidade de salvar esse país se a gente não investir em educação. A gente poderia olhar na condição da mãe da Tânia, que está ali sentadinha. O país tem que fazer, Tânia, o que você fez. Você que não teve nenhuma formação, sabe, intelectual, acadêmica, universitária. Você teve a inteligência de dizer: as minhas filhas só vão ser gente se elas estudar, elas vão ter independência, elas vão poder ajudar o Brasil. E é isso que o governo tem que pensar. Não existe outra possibilidade da gente salvar esse país se a gente não investir na educação, se a gente não aportar nas nossas crianças, se a gente não fizer escola de tempo integral, se a gente não fizer mais universidade, se a gente não fizer mais escola técnica, se a gente não fizer mais instituto. É a educação que é a base do desenvolvimento, porque não tem nenhum país no mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação. Nós temos, Camilo, segundo os seus dados, mais de 68% da população brasileira que não tem o segundo grau. E nós precisamos acabar com isso, porque o Brasil não quer ser eternamente exportador de soja, ou exportador de minério de ferro, ou exportador de milho. Exportador, é bom exportar isso, mas o que nós queremos exportar é inteligência, é conhecimento, porque isso é que tem valor agregado. Por isso eu estou feliz hoje, Camilo, estou feliz, Eumano, estou feliz, Evandro. O Evandro, toda vez que vai a Brasília, vai: presidente, me dá um dinheirinho, presidente, me dá um dinheirinho. Eu já falei: não deixa mais ele entrar no meu gabinete. Não deixa mais entrar. Porque senão acaba o dinheiro do Brasil, é só para ele, cara. É só para ele. Então, sabe, o Camilo também. O Camilo está com a cara de bravo, levando o Eumano. Sabe, precisa de dinheiro para o Ceará, precisa de dinheiro para o Ceará. E assim, a gente vai trabalhando conjunto. É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito da capital, o governador do estado e o presidente da República do mesmo partido. É a primeira vez. Então, meu caro, é da minha responsabilidade. É da responsabilidade do Eumano.
E é da responsabilidade do Evandro não permitir que vocês se frustrem com as nossas eleições, porque daqui a 2 anos a gente vai ter que pedir voto outra vez e vocês vão nos cobrar. Por isso, companheiros e companheiras, eu aprendi com a dona Lindu que a gente só pode conversar com uma pessoa olhando na cara, olhando nos olhos, porque é os olhos que mentem, que falam a verdade, não é a boca. E eu quero ter o prazer de voltar aqui para fazer campanha com você, mano, para pedir voto para você, sabendo que você conseguiu orgulhosamente fazer tudo aquilo que você prometeu, ou fazer até um pouco mais, porque você tem uma tarefa muito difícil. Esse moço teve que ser melhor do que o Cid. Agora você vai ter que ser melhor do que ele. Ele vai ter que ser melhor do que o Haddad na educação. E eu tenho uma coisa muito fácil, porque eu tenho que ser melhor do que o Coisa. E como o Coisa não foi nada, eu não tenho o problema que vocês têm. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês, contem com aquilo que o governo federal pode fazer. Porque, antes de tudo, nós somos companheiros. E, antes de tudo, eu amo o povo do Ceará, porque aqui, desde que eu sou candidato a presidente, eu nunca perdi uma eleição nessa capital extraordinária. Um abraço, gente! Porque o Ceará voltou a ter farmácia popular por causa do Lula. O Ceará passou a ter oncologia no interior porque tem o presidente Lula. O Ceará, presidente Lula, fazia por ano 70, 80 mil cirurgias por ano. E ano passado, graças ao mutirão de cirurgias, de uma parceria com o nosso governo, com o governo do senhor, ano passado, por isso os parabéns aos profissionais de saúde, nós fizemos 157 mil cirurgias do povo cearense, e vamos fazer muito mais agora com esse novo hospital. Graças ao presidente Lula, nós já renovamos 70% da frota do SAMU no estado do Ceará, graças ao trabalho do Ministério da Saúde. E, presidente, esse estado, ele tem um projeto da saúde que ele não iniciou hoje. Nós começamos esse projeto político com o ex-governador Cid, fazendo o Hospital do Cariri, fazendo o Hospital de Sobral, fazendo o Hospital do Sertão Central, concluído finalmente com o governador Camilo. O governador Camilo fez o Hospital do Vale do Jaguaribe. O governador Camilo iniciou esse hospital e hoje nós estamos entregando. E nós estamos, nesse momento, fazendo o Hospital Polo Regional de Crateús, e está indo para a licitação o Hospital do Iguatu e o Hospital do Maciço de Baturité. Nós temos aqui, presidente, uma política efetiva de regionalização. E esse momento é muito importante para a gente ter a clareza de que o projeto político que eu tenho a honra de liderar como governador, nesse tempo todo, presidente, eu tive um policial militar, e esse meu tio, e um incidente como policial, um dia, num conflito como policial, levou um tiro. E ele levou um tiro em Barbalha, no Cariri. Pois bem, nessa época, ele pegou um carro, ou pegaram um carro, para trazê-lo de Barbalha até Fortaleza, no IJF. Ele faleceu em Quixadá. Ele faleceu em Quixadá, presidente, porque não tinha o Hospital Regional do Cariri, porque não tinha o Hospital do Sertão Central de Xaramubim, porque não tinha o Hospital do Vale do Jaguaribe. E graças a esse projeto político, iniciado por Cid, continuado por Camilo, por Isolda, e que eu tenho a honra de agora continuar, nós temos o Hospital do Cariri, do Sertão Central, do Jaguaribe, e agora nós temos o maior hospital público da nossa história, que é o Hospital Universitário do Ceará. Com muito orgulho, aqui, presidente, nós temos uma situação única no país, penso eu, porque para nossa alegria, nós, graças à sua ajuda, graças ao povo da nossa terra, nós elegemos um prefeito para nós alinharmos as nossas ações e mudarmos radicalmente o serviço público de saúde de Fortaleza, meu querido amigo prefeito Evandro Leitão. Nesse país, presidente,
Muitas vezes, e isso ainda acontece conosco hoje, nós temos o hospital da Universidade Federal do Ceará. Muitas vezes lá no hospital da Universidade Federal do Ceará, precisa de paciente. E muitas vezes em outro hospital, tem fila de paciente. E porque nós não temos uma regulação unificada, fica um hospital com pacientes sem ter como atender, e tem um outro hospital podendo atender, mas não sabe onde está o paciente. E é por isso que eu fico muito feliz de que nós vamos marcar a história da saúde desse estado, presidente Lula, que nós vamos ter uma regulação unificada do estado, da prefeitura, para beneficiar o cidadão. Onde tiver uma vaga, esse cidadão não vai ficar esperando para ser atendido. Nós estamos prontos, presidente, para nesse estado, com o apoio do governo federal e em parceria com o governo federal, nós temos o chamado prontuário eletrônico, para nós termos o histórico de qualquer cidadão cearense que chegar em um hospital da Prefeitura de Fortaleza, que chegar em um hospital do Estado, nós temos a condição de olhar a vida da saúde desse paciente e o médico conhecer e poder fazer o tratamento mais adequado e com as informações mais rápidas. Nós estamos prontos, presidente, para nesse estado, com a prefeitura, nós fazemos comunicação direta com cada cidadão e cidadã que está numa fila de espera de cirurgia, se comunicar com ele, informar a sua data de cirurgia, poder confirmar com ele a presença dele de cirurgia, e eu tenho certeza que isso vai fazer avançar muito o que nós queremos para o nosso povo. Aqui, presidente Lula, o que nós temos, na parceria com o seu governo, na parceria com o governo do prefeito Evandro e com a ampla maioria dos prefeitos do estado, é um projeto político de fortalecimento do SUS, de um SUS forte, de um SUS eficiente e, acima de tudo, um sistema único de saúde humanizado. E eu queria ir concluindo para agradecer a todos aqueles e aquelas que sonharam com esse equipamento. E eu não tenho mais nenhuma dúvida, o dia de hoje é um marco na história da saúde pública do estado do Ceará, como é o ITA, que o senhor está trazendo para o estado do Ceará com o ministro Camilo, como é a Transnordestina, que o senhor vai concluir, como é o Cinturão das Águas, que o senhor vai concluir, como é o nosso trabalho do ramal do Salgado, com o querido ministro Valdez. Portanto, o dia de hoje é dia de agradecimento do povo cearense, agradecimento desse governador em poder dizer como foi bom, como nós ganhamos consciência de quando a gente exercita corretamente a nossa cidadania do voto, nós temos consequências positivas para a vida do nosso povo. E por isso eu posso dizer hoje alto e bom som, como foi bom o povo cearense eleger um Ceará 3 vezes mais forte, com Lula, com Camilo, com Elmano e agora com Evandro Leitão na Prefeitura de Fortaleza. Beijo no coração, viva o Ceará, viva o Sistema Único de Saúde, viva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, o presidente da República, o governador do estado do Ceará, a vice-governadora do estado do Ceará, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e o prefeito de Fortaleza fazem o descerramento da placa alusiva à inauguração do Hospital Universitário do Ceará.
Eu queria deixar um recado aqui para você, principalmente, que gostaria de trabalhar em casa, que está cansado de pegar ônibus para poder ficar horas no trânsito, indo e voltando do trabalho, que está cansado de trabalhar na escala 6x1, ou você que é aposentar, tem um tempo livre, quer ganhar uma grana a mais, porque a grana está apertada, ou às vezes você não trabalha tudo que você podia, sabe? Tem horas livres, trabalha só meio período, trabalha só num determinado período, quer ganhar uma grana extra. Então, existem muitas formas na internet, muitas. Formas legalizadas, formas direitinho, tá? Não é bet, não é golpe, não é coach, não é curso de vender curso, não é fórmula para ficar rico, tá? É fórmula para trabalhar mesmo. Tem milhares de pessoas que trabalham em casa. Tem flexibilidade de horário, muitas vezes até pode mudar de cidade. Quer morar na praia? Vai morar na praia. Quer morar perto da sua família? Vai morar perto da sua família. E vai trabalhar em casa, tranquilo, sem ficar esse vai e vem para o trabalho, perdendo tempo no trânsito. Se você é dessas pessoas, eu vou te indicar uma escola de negócios digitais que te ensina justamente isso, o que você precisa aprender para ganhar dinheiro pela internet, pelo celular, pelo computador, dentro da sua casa. Tem várias oportunidades. Você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar com prestação de serviços. Não é um negócio mirabolante não, gente. Tem inúmeras empresas. Você pode, por exemplo, ser vendedor do Magalu, sabe? Da Amazon. Você pode trabalhar com o iFood. Tem uma série de coisas que já existem e que um monte de gente trabalha nisso e ganha dinheiro, mas precisa saber. Precisa saber onde estão essas oportunidades e precisa saber o que você precisa aprender para participar dessas oportunidades. E essa escola de negócios digitais te ensina justamente isso. Então, te convido aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem um link para você clicar e ir direto conversar com o Clayson. Clayson, que é nosso amigo youtuber aqui, e vai explicar tudo que você precisa saber para não perder essas oportunidades. E mais. É de graça para você conhecer a história, tá? Vai lá, entra, vai se informar para saber se serve para você, se servir. Pode ser uma ótima oportunidade para você ter um pouco mais de qualidade de vida, trabalhar dentro de casa, mais perto da família, mais tranquilo e continuar ganhando seu dinheirinho. E se não for esse o caso, complemento de renda, ganhar um pouco a mais do que você já ganha hoje. Então, clica no link aqui na descrição, tá? E obrigado de novo por você ter assistido esse vídeo até o final, muito obrigado mesmo. Te convido de novo a entrar no nosso grupo de WhatsApp. E se não deixou o like lá no começo do vídeo, porque não sabia se ia gostar, deixa agora, faz essa gentileza aí, tá? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira e internacional. Um abraço para você, tchau!